Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live aqui do Escritório Evidência. Hoje vamos trazer mais um conteúdo de muita importância, muita relevância aí para os empresários, para os empreendedores, que é a inadimplência, né? Temos um convidado super especial hoje, além de amigo, um excelente profissional. Boa noite, João. Quem puder ir já compartilhando a live. Tenho certeza que o conteúdo é de grande importância. Quem não poder estar acompanhando ao vivo, vai estar acompanhando aí vai estar lá gravada para vocês. Hoje o Gustavo vai trazer para a gente, nosso convidado, né, um conteúdo muito rico, muito importante e assim, esclarecer muitas dúvidas, né, dos empresários, dos empreendedores sobre a inadimplência, né, quando pode ser feita a cobrança judicial, extrajudicial, quais documentos que precisam. Então hoje ele vai estar vindo aí trazendo todo esse conteúdo para a gente. Gustavo, eu mandei o convite aí, vê se chegou, fazendo um favor. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Tudo jóia? Tudo beleza. Rapaz, agora à noite a minha internet aqui de casa deu para dar problema. Eu acho que eu tô pela internet do meu celular aqui. Então, se der problema, a gente tenta voltar de novo. Não, tranquilo. Ô Gu, se apresenta aí para nós, estava falando pessoal, né? Hoje é um dia de live, né? Um convidado especial. Muito obrigado aí por você ter aceitado esse convite. Sei que você está passando aí por um período de correria, né? Teve um probleminha lá extra com a sua mãe. E Sim, mesmo assim você está aqui com a gente para trazer um conteúdo rico e de super importância aí para os empresários, né? Que é um tema que assusta, né? Que é a inadimplência. Você olha os índices de inadimplência do Brasil, principalmente pessoa física, e hoje sim. você vai trazer um material assim mais detalhado, explicar e sanar muitas dúvidas, né, deles. Então eu gostaria que você se apresentasse a sua empresa, né? O que vocês fazem. Fique à vontade aí. Obrigado, primeiramente, obrigado pelo convite, Vitão. Meu nome é Gustavo Melo, eu sou sócio da Cassiano Melo Advogados, né? Sócio do Leonardo, da Isabela. A gente trabalha aí com foco em recebimento de dívidas, recuperação de crédito, né? Dando essa assessoria, essa assistência para as empresas poder receber os seus créditos, né? Não vender e ficar a ver navios. Como o Vitão disse, hoje minha mãe está internada, mas se Deus quiser, logo ela vai estar restabelecida e junto com a gente aqui, né? Bom, Vitão, vamos falar sobre inadimplência, né? Como você disse aí, acho que acredito que um dos piores anos aí para os empresários foi 2021, 2020, onde a inadimplência explodiu. A gente trabalha com algumas empresas, né? A gente faz a cobrança tanto extrajudicial quanto judicial de alguns clientes e quando começou a pandemia, essa inadimplência explodiu a níveis catastróficos mesmo. Empresas que estavam no mercado girando bem, pagando os nossos clientes aí há longos anos, ficaram inadimplentes, né? Para quem chegou agora, também não sabe o que significa inadimplência. Inadimplência significa, acho que é a grosso modo, o não cumprimento de uma obrigação, né? O comprador, um exemplo prático, ele precisa de estoque para poder vender, ou imaginamos aqui uma pizzaria que precisa do produto, né, do produto bruto ali, do queijo, da massa, para poder vender suas pizzas. Então ele vai buscar junto ao fornecedor, por exemplo, esse queijo, e muitas vezes ele pede esse produto para pagar a prazo, né? Seja com pagamento via boleto, cheque, duplicata, né? A depender de como a empresa trabalha. E aí, como ele fica inadimplente? Imagina que ele
ele está esperando, ele tem a expectativa de venda, né, de X pizzas naquele mês, ele faz os pedidos habituais dele, e aí quando ele vai recebendo dos clientes dele, ele pega esse dinheiro e honra os seus compromissos, né, honra os seus boletos, os seus cheques. E aconteceu que durante a pandemia aí muitos restaurantes, muitas pizzarias, lojas em geral ficaram fechados, e esses empresários eles tinham comprado o produto, né? E aí muitos deles vieram a ficar inadimplentes, e sobre isso que a gente vai falar hoje. Vitão, a gente tinha combinado que ia começar pelo cheque, Cheque. né? É, Essa é uma grande dúvida do pessoal aí que roda na praça. Se pode, se não pode, qual o tempo, se prescreve, se não prescreve. Então, eu já gostaria que você desse a entrada. O pessoal que está chegando aí, boa noite. Quem puder ir compartilhando a live, né? E a live também vai ficar salva aí depois, com as dicas valiosas que o Gustavo vai trazer para nós. Então, Gustavo, se você pudesse falar um pouquinho sobre cheque. Dá então, uma. o cheque é um título de crédito bastante utilizado, né? E muita gente tem dúvida, tanto empresários que recebem por meio de cheque, pagam por meio de cheque, às vezes, né? E também nós, pessoas físicas, né? Que nos utilizamos desse título de crédito como meio de pagamento. Então, vamos lá, você é uma empresa, ou mesmo uma pessoa física que vendeu ou recebeu através do cheque, e aí você apresentou esse cheque junto à instituição bancária, que é, na relação ali, ela atua como sacada, e esse cheque foi negado o recebimento, ou seja, não tinha fundos na conta, um exemplo. E aí surge aquela dúvida: em quanto tempo prescreve o título de crédito cheque, certo? A pessoa pegou esse cheque, o cheque é um título de pagamento à vista, né, via de regra. Aí as pessoas têm lá a questão do pré-datado, né, pós-datado, mas o cheque ele é um título de crédito para pagamento à vista. Ele é eivado de certeza, exigibilidade e liquidez, ou seja, é como se você tivesse com o dinheiro na mão. Você pode passar ele para frente para pagar outras dívidas, ou, né, vencido, no caso, né, como eu disse, ele é à vista, você apresenta na instituição financeira a sacada e recebe o seu dinheiro. O cheque emitido na mesma praça, ele tem 30 dias para pagamento, em praças diferentes, 60 dias. E a partir desse prazo, começa a contar o prazo prescricional para execução do cheque. Então, imaginemos aí uma situação em que você recebeu um cheque hoje, e esse cheque é de São José do Rio Preto, e você vai, ele foi emitido em São José do Rio Preto, ou seja, é a mesma praça. Então, ele vai ter o prazo prescricional de 30 dias mais 6 meses. 30 dias mais 6 meses. Dentro desse período, você pode, não recebendo esse cheque na instituição sacada, você pode ingressar com a ação de execução. E aí muita gente pergunta, né? Poxa, mas eu estou com um cheque aqui já faz 10 meses e eu não posso receber esse cheque, eu não vou mais receber esse cheque? Não. Após esse prazo prescricional de 6 meses, né, a partir, seja o prazo de apresentação 30 ou 60 dias, você ainda pode ingressar com dois tipos de ação. Uma é a ação de locupletação, né, que é do enriquecimento ilícito, dentro do prazo de 2 anos, e a outra é a ação monitória. A ação monitória ela passa a contar do dia da emissão do cheque até 5 anos. Então, você que tem um cheque aí de 10 meses, de 1 ano, de 2 anos, você ainda pode ingressar com a ação monitória, né? Mas para isso precisa procurar o seu advogado para ingressar com essa ação. O Ô, Vitão, Gustavo, uma dúvida que surge geralmente, só para você esclarecer para o pessoal, às vezes a pessoa vende e esquece de emitir uma nota fiscal, se for uma empresa, por exemplo. Ah, esqueci, que às vezes acontece, né? A pessoa esquecer de emitir a nota fiscal. E aí a pessoa fica na dúvida, eu posso ou não posso executar esse cheque? no caso do cheque, pode. Por quê? Porque o cheque, né, dentro do prazo prescricional, dentro do prazo da execução, como ele é um título, né, como eu disse, ele é eivado de certeza, liquidez e exigibilidade, ele independe da obrigação. É claro que, tipo assim, a grosso modo, né? Vamos pegar um exemplo prático aqui. Às vezes fica um pouco confuso para entender, mas podem perguntar que a gente tenta responder de uma maneira mais clara. Imagina que a figura A, né, ele emitiu um cheque para a figura B
em virtude da compra de um celular. Ou seja, o B vendeu um celular para o A e o A pagou esse celular com um cheque, certo? Só que aí, antes de vencer esse cheque, o A percebeu que aquele celular estava quebrado, ele nem ligava. Ou seja, ele pode, né, na sua tese de defesa, alegar, né, que em virtude dessa compra ele emitiu o seu cheque para pagamento, só que o celular estava quebrado. E aí, quando ele alega diretamente para esse credor, e ele comprova, né, que o cheque foi em virtude daquilo, ele ainda pode se excusar ao pagamento e comprovar que o celular estava quebrado e etc. Só que vamos imaginar aqui, né, na figura do título executivo, que esse B pegou o cheque e passou para um terceiro de boa-fé, passou para o C. Então, na data de vencimento, o C apresentou esse cheque e o A não pagou. O banco não pagou por falta de fundo, ou porque o A tinha assustado esse cheque. Aí, quando o C, né, que é um terceiro de boa-fé, ele entrar com a execução desse cheque, o A já não vai poder mais se excusar ao pagamento. Por quê? Porque esse cheque já está na posse de um terceiro de boa-fé, que não tem nada a ver com o celular, entendeu? Aí tem vários casos práticos, né? E às vezes o advogado ele precisa ter a ciência, né, nesse ramo da execução, nesse ramo da ação de cobrança, porque imagine que esse C procura advogado e o advogado acaba deixando o prazo de execução passar e entra com ação monitória após o prazo prescricional. E aí o que acontece? O cheque ele perde a sua força cambiária, ele perde a sua força executiva. E aí, o A ele vai poder alegar novamente essa tese de defesa, dizendo que o celular estava quebrado, e aí sim essa tese vai valer contra o C, porque aí já não existe mais um título executivo, entendeu? Então, existem várias questões bastante tênues, né, bastante simples, que às vezes podem passar desapercebidas, até porque estão ali contidas na jurisprudência, na doutrina, e aí acaba que a pessoa perde a ação, né, por um detalhe. Então, por isso que precisa buscar uma assistência jurídica especializada em cobrança, especializada nessa área, né, de recuperação de crédito, para entrar com a ação certa, né, entrar no prazo certo, poder orientar, seja a empresa, seja a pessoa física, de uma maneira correta, né, para buscar o recebimento rápido desse crédito. Legal. Então, assim, a importância de conhecer, né, todos os processos ou buscar uma ajuda especializada, né? Que às vezes, por um mínimo detalhe, pode deixar de executar uma Exatamente. cobrança, por exemplo. Já até entrando, né, um pouquinho lá no próximo conteúdo nosso, né, você perguntou a respeito da nota fiscal, da essencialidade da nota fiscal na questão do cheque. Na questão do cheque, como ele tem essas características, então vai depender, né, na maioria dos casos, da situação, da obrigação, né? Uma coisa é a obrigação de pagar o título de crédito, outra coisa é a outra obrigação, né? Ele meio que independe do contrato ali. Já em outros casos, né? Por exemplo, uma empresa que vende através da duplicata virtual. Né? O que é a duplicata virtual? Né? Essa descartularização, aí, podemos dizer, da cártula, né? Do título de crédito do papel. É o boleto. O boleto muitas vezes é virtual, né? Que para mim, fala se caiu aí, Voltou, por voltou. favor. Voltou aí, Vamos ver Vitão? se o pessoal está. O pessoal Ah, está conseguindo. Voltou aí para vocês também? Dá um joinha aí para a gente estar acompanhando. aí parece que agora foi. Aqui tá beleza, Gu. Beleza. Aí no caso da duplicata virtual, do boleto, né, de quem vende no boleto, aí sim vai ser necessário o preenchimento de alguns outros requisitos. E aí não nem tanto requisitos legais, mas requisitos ali aceito, né, pela jurisprudência, pelo dia a dia ali, né, dos precedentes, que é o que a duplicata ela vai precisar estar carreada junto com o canhoto de entrega da mercadoria ou a comprovação, né, de que o serviço foi realizado. Ela vai precisar estar junto com ela também, porque a duplicata virtual, o boleto, ele não tem o aceite, né? Então ela vai precisar do protesto também. Então aí sim a nota fiscal vai começar a se fazer mais essencial, né? O boleto,
que é a duplicata virtual, junto com o protesto, junto com o canhoto de entrega dessa mercadoria, e aí a nota fiscal entra também nesse bolo de documentos que vai comprovar que ali existia, de fato, um título de crédito. Então, a assessoria jurídica, né, os advogados dessa empresa vão conseguir ingressar diretamente com a ação executiva, né? E aí, às vezes você está ouvindo aí, mas qual é a diferença, né, da ação de execução para a ação de cobrança, né, que é uma ação de conhecimento comum? Bom, na ação de execução, quando estão preenchidos os requisitos, né, mínimos essenciais para a ação de execução, o juiz ele vai despachar a petição inicial já citando o devedor para pagamento em 3 dias. E aí, dentro dessa citação, o juiz ele vai falar o quê para o devedor? Ele vai falar, olha, devedor, pague esta dívida em 3 dias, atualizada monetariamente, com juros de mora legais e com 10% de honorários advocatícios. E se o devedor pagar nesses 3 dias, ele ainda tem o benefício, né, da lei de ter esses honorários sucumbenciais, esses honorários advocatícios reduzidos para 5%. Mas e na ação de cobrança também não é assim? Não. Aí na ação de cobrança, se você não tiver os documentos, né, por isso que eu sempre falo com os meus clientes, ter um bom arquivo é um dos primeiros passos para construir uma empresa sólida. Por quê? Porque se você não tem um bom arquivo, com todas as pastas dos seus clientes, com os documentos das vendas, se esse cliente chegar a não te pagar, você vai ter muitas dificuldades em receber seu crédito. Então, por exemplo, se o cliente tem lá bonitinho todos os documentos, o advogado vai entrar com a ação de execução e vai conseguir, né, conseguir assim, né, em termos, né, porque quem paga é o devedor, né, mas eu falo assim, vai conseguir de uma maneira mais fácil, mais ágil, o recebimento desse crédito. Agora, se você não tem os documentos e o advogado tiver que entrar com uma ação de cobrança, aí o que acontece? O devedor, né, que no caso dessa ação não é devedor, mas ele é o requerido da ação, ele vai ser citado para responder à ação, para contestar a ação, no prazo de 15 dias úteis. E aí, depois dessa contestação, ainda vai ter prazo para réplica, para audiência, aí vai ter sentença, depois da sentença vai ter prazo para recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, né? Aí vai ter o acórdão do Tribunal de Justiça. Se o advogado do requerido ou do requerente entender que houve algum tipo de nulidade, algum tipo... Ainda cabe mais recursos, ainda dá para subir isso aí para o STJ. Então, tipo assim, vai longe, né? São ações que podem demorar aí 3, 4, 5 anos ou mais. Então, a ação de cobrança é uma ação de conhecimento. O juiz vai conhecer o caso, ele vai abrir prazo para contestação, ele vai ver quem tem direito. E aí, só depois de transitado em julgado, o que é transitado em julgado? É quando não cabe mais recursos. É quando a ação, de fato, terminou. E aí, essa ação, ela vai ser julgada, vai ter o trânsito em julgado, e aí vai nascer, né, após esse trânsito em julgado, vai nascer o quê? Um título executivo judicial. Que aí, com esse título executivo judicial, com essa sentença, né, transitada em julgado, o advogado vai promover o cumprimento de sentença para só então o juiz ordenar, né, para o devedor o pagamento desse crédito. Então, vê como o caminho aumenta, inclusive as despesas, né, aumentam, porque vai ter despesa de citação, de intimação, né, se perder em primeira instância vai ter despesa de recurso. Então, vale muito a pena ter um bom arquivo para você ter um título de crédito extrajudicial quando o seu cliente, seu devedor não te pagar, que aí você entra diretamente com a ação de execução. Então, o prazo varia aí de um bom arquivo de 3 dias, que pode durar até 5 anos. Quando você fala de um bom arquivo, né, Gu, o que é bom o empresário entender? Que não basta só ele emitir a nota fiscal. Não basta só ele emitir a duplicata. Na nota fiscal tem o canhotinho lá de recebimento. É importante ele ter em mãos esse... Porque muitas vezes a pessoa na correria ali, né? Ou às vezes não passa para o funcionário que faz a entrega corretamente. Tem que pegar o recibo, datar, pegar o nome, RG ou CPF de quem está recebendo essa mercadoria. E às vezes a pessoa emite a nota e não faz esse... É um simples detalhe. Mas o que pode acarretar, Gu, não tendo esse documento na mão?
Exatamente, é o que a gente fala para os nossos clientes, inclusive já tivemos, né, algumas reuniões com empresas de grande porte que têm essa dificuldade, né, é uma realidade, de dizer assim, olha, a nossa equipe de entrega, né, eles têm dificuldade na hora da entrega ali, tem muitas entregas, existe ali uma dificuldade de comprovar, de colher a assinatura, colher os dados do recebedor e guardar isso de uma forma organizada. Então a gente diz para a empresa, olha, a gente entende essa dificuldade, mas vamos aqui pensar num caminho, num meio, para a gente suprir essa dificuldade, conseguir sempre, em todos os casos, em todas as entregas, colher essa assinatura, pegar, ter organizado esse canhoto de recebimento. Por quê? Porque se o empresário, se a empresa, ela não assume essa posição de ter esse arquivo, de ter as rédeas, né, do seu negócio, de colher, de exigir do funcionário que na hora da entrega, né, tenha em mãos esse canhoto, peça a assinatura do canhoto, comprove a entrega dessa mercadoria. Se o empresário não fizer isso, ele está assumindo o risco de não receber a dívida, de não receber por aquele material, por aquele serviço que foi entregue, que foi prestado. Então, tipo assim, a gente entende a dificuldade, mas é muito mais fácil preparar o funcionário, preparar a empresa, né, para comprovar a entrega da mercadoria, para comprovar a prestação do serviço, depois ter o crédito, né, recebido, né, quitado, do que assumir o risco de jamais receber isso, né, e aí arcar com esse prejuízo. E a gente sabe, principalmente no Brasil, por vários dados, várias pesquisas, né, agora é difícil de apontar, mas quantas empresas abrem e fecham logo nos primeiros anos, muitas vezes por causa da inadimplência, né? Então é muito importante, por isso que o Gustavo falou, do arquivo. Porque se você emitir a nota, pegar a assinatura no canhoto, né, fazer a duplicata, ter tudo isso, mas aí de repente você não tem isso. Aí o advogado pede, ó, me traz os documentos. Ah, não, tem a nota fiscal, tem o canhoto, aí depois bagunçou lá no meio do arquivo, não acha mais nada. Então, por isso que é muito importante, além de criar o processo correto, né, manter um arquivo muito organizado. Para saber que aquela venda, os documentos estão aqui. Ó. Por exemplo, o Gustavo pediu, ó, o Vitor não me pagou. Então, me dá a nota fiscal, o canhoto que ele recebeu a mercadoria, me dá tudo aqui documentado. E muitas empresas têm dificuldade em achar esses documentos. Tem empresa que até consegue pegar a assinatura e tudo. Porém, depois não tem um bom arquivo, né? Onde acaba também perdendo toda a validade. Sim, principalmente a empresa que vende por boleto, né? Dela ter também organizado junto com a instituição bancária, né? A questão do protesto, né? Olha, após tantos dias do vencimento do boleto não pago, não sendo este pago, o protesto. Por quê? Porque diante desse título de crédito, né? Diante da duplicata virtual do boleto, é um dos requisitos da execução que ele vem acarreado, né? Junto com o boleto vem acarreado o protesto, né? A nota fiscal com o canhoto assinado e comprovando a entrega da mercadoria. Se a gente não tiver esses documentos, como eu disse, não existe a possibilidade de ingressar com a ação de execução. Até existe a possibilidade, mas aí o que acontece? Você vai perder essa execução e ainda vai pagar honorários de sucumbência para a parte devedora, que te deve. Mas como o advogado escolheu o caminho errado, o cliente vai perder a ação, além de não ver recebida a sua dívida, né, o seu crédito, ele ainda vai pagar honorário de sucumbência para o advogado do devedor dele, né, conforme manda o artigo 85 do CPC. Deixa eu só ver aqui, acho que tem uma pergunta aqui, né? Existe a possibilidade de realizar a cobrança nos casos em que a empresa não realizou a emissão de nota? Muitas empresas, infelizmente, ainda têm a cultura de que sem nota ela ganha mais. Olha, existe a possibilidade, né, como a gente falou aqui, de realizar a cobrança nos casos que a empresa não realizou a emissão de nota, mesmo quando ela vende por boleto. Existe a possibilidade? Existe, mas como eu disse, pela ação de cobrança, que demora muito mais, né? Então, tipo assim, não é indicado. Agora, vamos imaginar aí uma empresa pequena, uma empresa de pequeno porte, né? Como, por exemplo, uma empresa aí, uma MEI, ou que vende um gás, que vende uma água, e aí assume o risco, né, de vender aí pelo cheque, ou mesmo vender pela nota promissória. Ela pode vender dessa forma e ainda assim executar? Olha, ela pode, desde que, por exemplo, na nota promissória, ela preencha os requisitos, né, do título executivo nota promissória.
Então, a gente vê muito aqueles talãozinhos, né? Aquele talãozinho que vende em papelaria de nota promissória. E aí a gente vê muitas vezes a pessoa vai lá, preenche um campinho lá do valor e preenche a assinatura do emitente, né? Que seria o devedor. Na nota promissória existem dois sujeitos. O emitente, a pessoa que faz a promessa de pagamento, né? A nota promissória é um título de crédito onde existe uma promessa de pagamento. E existe o beneficiário, que é a pessoa que vai receber esse dinheiro. Então, imagina que na nota promissória ela só contém o valor e a assinatura. Essa nota promissória ela não é válida como título de crédito. Por quê? Porque ela não vai preencher os requisitos mínimos, né? Os requisitos essenciais do título. Então, por isso que a gente sempre orienta. Se a pessoa vai assumir, né? Se a pessoa vai vender dessa forma, então que ao menos, né, o emitente preencha todos os campos da nota promissória, né? Com cuidado, preencha todos os campos, preencha o valor, preencha lá na parte onde existe o valor por extenso, né? O emitente, o nome completo, né? Com os dados daquele emitente, a cidade onde ela foi emitida, a data, né? A data de vencimento. Por quê? Porque apenas quando ela está, né, com todos esses requisitos preenchidos, né, completa, é que ela vai ter validade cambial, que ela vai ser constituída como um verdadeiro título executivo, né? Então, muitas vezes a pessoa chega, né, o cliente chega com a nota promissória no escritório e na hora que a gente vai avaliar a nota promissória, ela não preenche os requisitos mínimos. E aí, infelizmente, a gente não pode ingressar com a ação de execução. Aí a gente vai ter que comprovar a origem dessa dívida, o que é muito mais difícil e muito mais oneroso. Além disso, o preenchimento correto, né, seja do cheque, seja da nota promissória, ele é muito importante até para a gente verificar com exatidão o prazo do vencimento para começar a contar o prazo prescricional, né? Que no caso da nota promissória, o prazo é diferente. O prazo prescricional, né, da execução da nota promissória é de 3 anos, é maior. Então, aí, a partir do dia, né, do vencimento da nota promissória, começa ali a sua exigibilidade, né? Nasce junto com o vencimento a exigibilidade do dinheiro ali prometido naquela carta, né? É imperioso que esteja corretamente preenchida. Geralmente nós vê aqui, eu vejo alguns casos, Hugo, que o pessoal só pega, por exemplo, nota promissória, coloca valor, nome, CPF e é isso. Não, pega a assinatura acabou. do cliente. Inclusive pode até constituir crime, né? Esse preenchimento posterior da nota promissória que não seja pelo emitente, né? Então a gente sempre orienta, principalmente aí o pequeno empresário, né, que trabalha dessa maneira com a nota promissória, olha, sempre peça ao emitente da nota promissória, né, ao seu devedor, que preencha completamente e corretamente a sua nota promissória. Aí você pode me perguntar, né, Gustavo, a nota promissória, né, ela só vale quando é aquela que eu compro lá na papelaria? Não. Você pode fazer uma nota promissória escrita à mão, né, se for o caso. Desde que ela preencha esses requisitos, ela é válida, né? Nós podemos preencher essa nota promissória num papel branco e ela ter validade. Por quê? Porque ela está preenchida da maneira correta, da maneira como a lei manda. Então, sempre... Pode ser feito num Word da vida, no caso, né? Exatamente. Eu até falei para o Vitor, né? Seria muito interessante, hoje eu não estou com essa ferramenta aqui, de eu poder mostrar uma tela para vocês, né? E bater ponto por ponto, né? Dos requisitos da nota promissória, né? De uma maneira um pouco mais ilustrada, ficaria mais fácil, né? Mas um dos requisitos da nota promissória é que contenha, né? O termo nota promissória, né? Com o nome do emitente, a data, o local da emissão e do pagamento, o prazo da emissão, a data da emissão, a data do seu vencimento. Então, existem vários requisitos que até se a pessoa tiver dúvida na hora e não tiver portando ali aquele talãozinho, né, pronto, né, se está com o talãozinho, preenche todos os campos. Se não está com o talãozinho e quer emitir uma nota promissória, né, o devedor quer emitir, o credor, procura um advogado ou mesmo procura esses requisitos e tente fazer da maneira mais correta possível. Óbvio, né, como advogado, a gente sempre orienta a ter essa assessoria de um advogado, né? Muitas vezes a empresa começa pequena, aí vai crescendo, e aí, às vezes, de uma hora para outra, cresce muito e ainda não tem a assessoria
de um escritório de advocacia, e o que acontece? Passa a ter uma inadimplência alta, essa inadimplência muitas vezes prescreve, né, esses títulos, a empresa começa a ter prejuízos aí gigantescos, enquanto poderia estar pagando uma assessoria jurídica e prevenindo, né, preparando a casa, organizando o arquivo para ter essas dívidas recebidas, né, ver essas dívidas recebidas. E muitas vezes a gente vê, Hugo, que o pessoal nem tem o controle da inadimplência, né? Não faz nenhum acompanhamento para ver qual que é o índice da empresa, como que está Exatamente. essa inadimplência, o acompanhamento, porque existem algumas regras, existem fórmulas, né, para a empresa acompanhar esse índice, que é muito importante para a saúde financeira da empresa. Então, assim, uma média normal de uma empresa é considerável uma inadimplência de até 5% aí para as empresas. Então, assim, é legal as empresas ter esse controle, saber chegar nesse índice, né? Às vezes, como que eu faço? Como que eu... Tem a forma, né? Entre em contato aí com a gente depois que a gente pode ajudar, orientar vocês a estar chegando nesse índice, a estar entendendo. Só assim, um detalhe curioso que eu já estava estudando, partindo até para a pessoa física, a inadimplência no Brasil hoje de endividamento é 70% das famílias brasileiras. Eu Cara, é verifico muito esse dado, é alto. muito alto, né? Principalmente agora, né, em 2021, aí no ápice da Tudo bem pandemia. que estamos numa pandemia e tudo mais. Eu tentei achar os índices das empresas, mas achei assim, atual, o índice de inadimplência de empresas. Mas eu achei desse de pessoa física que me chamou muita atenção, né? 70% é um É índice muito. muito alto. E desses 70%, 81,8% é de cartão de crédito. Olha aí, né? Então, como a gente falou da parte da empresa, de ser uma forma educativa, né? Como que eu vou fazer, montar um processo, né? Porque a cobrança, a hora que chegar em vocês aí, é o final da história, né? Tem que ter todo um Sim. processo, né? Trabalhar os empresários, entender um pouquinho do seu negócio. Porque o que a gente costuma falar? Todo empresário, né, tem que se dedicar à gestão da sua empresa também. Porque às vezes o Ciclano abriu um negócio lá, só que ele é muito bom em pintura. Um exemplo, abre uma empresa de pintura. O forte dele é a pintura. Só que, assim, numa empresa, não é só a pintura que envolve, não é só o serviço de pintura, Com mas certeza. envolve gestão de pessoas, cobrança, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa financeiro. Então, assim, nós orientamos o empresário a estudar um pouquinho, a buscar um pouquinho mais de conhecimento da gestão da empresa. Né? E a parte de cobrança, a parte de inadimplência, é super importante para todas as empresas. Então, assim, acompanhe o índice de vocês, né? Busque entender, e assim, algumas dicas para vocês. Diminuir a inadimplência. O que é? Primeiro, faz uma consulta, uma análise de crédito para o seu cliente. Né? Contrata aquele Serasa, tem várias empresas que fazem esse tipo de consulta, de análise. Então, assim, é uma dica que eu deixo. E cria um processo, né? Como o Gustavo falou, eu vou emitir a nota fiscal, vou pegar a assinatura no canhoto, vou fazer um arquivo por cliente, por data de vencimento, o jeito que você fica mais fácil quando precisar você saber onde está. E você concorda assim com essas dicas, Gustavo? Nossa senhora, totalmente, né? É uma coisa que a gente discute no escritório. O nosso foco não é só receber as dívidas dos nossos clientes, né? Depois que elas já se tornaram dívidas, né? No caso, inadimplência, né? Créditos, né? A receber. Mas a gente também busca dar essa assessoria para os nossos clientes para que ele evite também, né? Ele evite essa inadimplência, né? Por exemplo, tem um cadastro, né? Onde o cliente comece comprando à vista e depois de certo período ali de avaliação, ele possa começar a ter uma linha de crédito ali para comprar no boleto, para comprar a prazo, né? É sempre essencial esse sentir o cliente, né? Saber com quem está lidando, pesquisar, né, o CNPJ desse cliente para saber como ele está na praça, né? Será que ele tem outras dívidas? Será que ele já tem dívidas protestadas, né? E, Porque se ele tem, será que ele vai me pagar, né? Então, existe um caminho a ser percorrido aí, né? Eu acho que quando a empresa ela visa apenas, né, a venda, quando ela visa apenas o fechamento dos contratos sem avaliar os riscos, né, com certeza o empresário está assumindo aí o risco de não receber jamais essas dívidas, né? E depois que essa dívida já existe, né, depois que esse crédito já existe, que já existe essa inadimplência, procurar
uma assessoria jurídica, né, capaz de buscar esse crédito da melhor maneira possível, né, de uma maneira especializada, sabendo o que está fazendo e o que está fazendo, né. A Anima perguntou ali a respeito da nota promissória. Como são as datas para eu colocar, para eu cobrar ela judicialmente, sendo pela execução ou sem ser executando, né? Por exemplo, nosso escritório, a gente segue bastante uma linha que é o seguinte: sempre quando a dívida chega para a gente, e óbvio, né, sempre trabalhando, conversando isso com o nosso cliente, a gente primeiro busca o recebimento, né, dessa dívida de maneira extrajudicial. Às vezes, o nosso cliente chega com a dívida, às vezes ele nem tem um título de crédito perfeito ali, um título bem formado. Imagina que essa nota promissória esteja mal preenchida, né? Que ela não preenche os requisitos. Então, a gente busca o recebimento dessa nota promissória junto com o emitente, né? Que é o devedor dessa nota. E aí, dependendo do caso, a gente pode verificar junto ao credor, né? Que é nosso cliente, uma forma melhor desse devedor pagar, né? A gente pode propor um parcelamento dessa dívida e aí dessa nota promissória pode nascer um outro título de crédito. A gente pode fazer aí uma confissão de dívida e dentro dessa confissão de dívida, né, a gente prevê o parcelamento, a gente inclui ali uma cláusula executiva e aí o que acontece? Esse devedor ele começa a pagar por essa dívida, às vezes ele paga totalmente a dívida, ou então ele começa a pagar e ele paga 2, 3 parcelas e para de pagar. O que a gente faz? De posse desse novo documento, né, dessa confissão de dívida, a gente ingressa com uma execução, e aí dessa execução a gente exclui o que o devedor já pagou, pega o que está em aberto, né, computa aí toda a questão de atualização monetária, juros, os honorários e ingressa com essa execução. Agora, o prazo da nota promissória. Você tem uma nota promissória na tua mão, está preenchida corretamente. Da data do vencimento da nota promissória, imagina que ela venceu hoje, dia 24/8. Então, esse título passou a ser exigível hoje. Amanhã começa o prazo prescricional de 3 anos para você ingressar com a ação de execução dessa nota promissória. Ótimo. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode colocando aí que na medida do possível nós vamos... Na Gustavo cobrança vai respondendo. Na cobrança extrajudicial é possível conseguir bons resultados com a ajuda do advogado? Ótimos resultados, né? Muitas vezes nosso cliente até fala: nossa, doutor, mas a gente tentou cobrar desse cliente 1 ano e ele não pagou. Eu coloquei na mão de vocês e ele paga. Mas por quê? Porque como a gente entra, né, e a gente explica para o devedor, fala: olha, nós temos uma linha aqui de raciocínio, a gente segue uma linha aqui no nosso cliente e de sempre, né, propor ao devedor a resolução dessa dívida, a resolução dessa celeuma de maneira extrajudicial, que é o quê? Antes de ingressar na justiça. E se não for possível a resolução deste problema, né, desta dívida, de maneira extrajudicial, o próximo passo ele é judicial. Então nós vamos ingressar com a ação e aí provavelmente, né, por exemplo, as custas, né, às vezes é uma dívida até dos empresários que querem nos contratar. O empresário ele paga as custas iniciais do processo, né, que é uma custa que a gente paga lá para o Tribunal de Justiça. Aí a gente paga a taxa de citação, a gente paga a taxa de procuração, que agora está suspensa. E aí existe mais um débito ali, né? Mais uma dívida para o nosso cliente pagar. Só que aí, durante o percurso dessa execução, essa dívida ela é jogada para o devedor. Porque o credor, ele pagou essa dívida, ele pagou essas taxas para entrar com a ação. Mas aí, durante a execução, a gente joga esse valor pago para o credor, para o devedor. E aí o devedor vai pagar por esse valor corrigido monetariamente. E desse valor, né, das taxas não cabe juros de 1% ao mês, juros legais, apenas correção monetária. Mas, de qualquer forma, a dívida aumenta, né? Então, por isso que muitas vezes, né, graças a Deus, a gente consegue aí resolver a questão sem ser necessário o ingresso com a ação de execução. Às vezes, a gente consegue um parcelamento, a gente consegue conversar com o devedor, com a autorização do credor e receber esse crédito sem ingressar com a ação judicial. A consulta pelo Serasa, posso consultar direto ou preciso de uma autorização do cliente? Ó, Vitão, você
quer responder essa? Vocês já fizeram essa consulta via Serasa, mas eu acredito que é um cadastro, né? É um cadastro que a empresa faz junto ao Serasa e que não precisa de autorização do cliente, né? Você está ali buscando as informações desse cliente. É óbvio, né, que você vai fazer essa busca após ser provocado por esse cliente, né? Esse cliente, ele pediu a abertura de uma linha de crédito, aí ele te provocou. Então você vai buscar as informações referente a ele. Isso daí é um sisteminha que a empresa contrata, né? Onde ela consegue fazer a análise de cada cliente e vai criar um procedimento onde ela pode ali gerar um limite de crédito, né? Como que vai ser as formas de pagamento. Mas é muito importante que a empresa tem que ter toda a cautela e estudar também o Código de Defesa do Consumidor, né? Principalmente no quesito de cobrança. Não que não possa fazer uma cobrança, né, de forma mais firme. Porém, tem algumas particularidades que tem que tomar cuidado, né? Não expor ao ridículo, né? O devedor, tem vários detalhezinhos lá. Mas essa consulta específica é uma garantia para ver se a tua empresa, qual que é o crédito que vai conceder, qual o limite de crédito. Às vezes você vai consultar o Vitor, vai lá, quer comprar lá com o Gustavo. O Gustavo tem um sisteminha dele que faz a verificação lá. Viu que a empresa do Vitor está devedora tudo? Obviamente não vai liberar um crédito. Às vezes vai liberar um crédito pequeno, um pagamento à vista. Então, assim, inibe muito, né? Evita muito. Às vezes o Vitor ia fazer uma compra de R$ 5.000, né, a prazo. Não, ó, essa compra aqui não consegue a primeira compra à vista. Aí depois a empresa vai conseguindo o crédito. Mas é uma consulta super importante para todas as empresas ter esse acesso. Só que é uma coisa à parte. Tá? Serasa, SPC, tem várias empresas que fazem esse tipo de consulta. Até, Vitão, uma coisa que acontece, gente, acontece nas empresas e é seríssimo, é grave, né? Isso não pode acontecer de jeito nenhum, que de uma das coisas que você falou aí, a empresa ela precisa ter cautela, né? E olha o que pode acontecer, e não é que só pode acontecer, não, isso acontece muito na prática. A empresa ela vende para o seu cliente, e aí vamos imaginar aqui que ela vende no boleto, né? No boleto duplicata virtual. Aí ela vendeu via boleto, aí o cliente recebeu a mercadoria, a empresa não colheu ali a assinatura do canhoto, não certificou a entrega dessa mercadoria, certo? A empresa, então, não tem canhoto dessa mercadoria que foi entregue. Aí, o que acontece? A instituição financeira passou o prazo de vencimento, o devedor não pagou o boleto, a instituição financeira automaticamente manda esse boleto a protesto. E aí, vamos pensar aí num caso que o cliente está de má fé, né? E aí ele entra com uma ação judicial alegando a inexistência de relação jurídica e a negativação indevida ali da empresa, negativação, protesto indevido. Aí o que acontece? Como é que a empresa que vendeu vai comprovar que ela vendeu, que ela entregou a mercadoria e que a dívida ela é devida? E aí fica difícil, né? Muitas vezes a empresa não consegue comprovar que a dívida é devida, que foi de fato aquele cliente que realizou a compra, e aí o que acontece? Ela ainda tem que pagar em média aí, ó, de 8 a 10, 12 mil reais de danos morais. Ou seja, além dela ter uma dívida em aberto, ela ainda pode correr o risco, se não tiver um bom arquivo, se não comprovar a entrega da mercadoria, se não comprovar que o serviço foi de fato entregue, foi de fato, né, cumprido, ela ainda pode correr o risco, além de não receber, ela corre o risco de ter que pagar danos morais caso esse cliente aí de má fé alegue, né, essa negativação indevida. Então é muito mais Muito sério, embaixo né, o Gu? problema, né? Muito sério. Às vezes a pessoa pensa que é só o risco aí de não receber, mas o risco vai muito além caso pegue uma pessoa de má fé aí, um advogado de má fé também, que Eu já vi vários casos desses, né, de protesto. Por isso que é muito importante ter um processo muito bem feito, muito bem detalhado e de preferência por auxílio de um advogado, da parte jurídica. exatamente. Porque E aí, protesto, depois não tem documento de comprovação, cabe uns danos morais aí, né? inclusive a pessoa física, né? Isso aí é um direito, né? Cai dentro do dano moral em ré ipsa, né? É um dano moral que ele nasce no momento da negativação. Imagina que você está lá na sua casa tranquilo, nunca comprou nada da empresa X,
Aí, do nada, você pesquisa, ou mesmo você vai fazer uma compra, abrir uma linha de crédito, pedir um cartão de crédito, e aí você fica sabendo que teu nome está negativado. Você vai falar, mas como meu nome está negativado? Aí vai ver a empresa X negativou teu nome. E aí você fala, mas eu nunca comprei nada da empresa X. Aí o que pode ter acontecido? Né? Pode ter acontecido que um terceiro falsário aí abriu uma linha de crédito, algo no seu nome, não pagou, obviamente, e aí o seu nome é negativado. Só que aí é responsabilidade da empresa, né? E aí nasce para você o dano moral, né? Então, por quê? Porque você teve o seu nome negativado indevidamente. Né? É um outro assunto aí, mas que eu quis entrar aqui em virtude desse outro aí das empresas, né? De ficar atentas, né? Inclusive, se a empresa, né, abre linha de crédito aí para pessoa física, ficar atenta se não se trata de um golpe, né? Ver ali, conferir de uma maneira aprofundada se aquele documento é original, se de fato é aquela pessoa, para não também cair nesse ter que pagar danos morais aí para uma pessoa que foi indevidamente negativada. Então, por isso que desde um cadastro de um cliente tem que estar atento a todos os Tem que detalhes, estar né? atento a todos os detalhes, né? O que parece que é coisa simples pode gerar uma baita dor de cabeça no futuro, né? Com certeza. Ó, eu já participei de oitivas na Polícia Federal de uma correspondente bancária que abriu conta, né? Abriu uma pessoa lá, um meliante, abriu uma conta nesse correspondente bancário, a funcionária ali desatenta, não percebeu que se tratava de uma fraude, abriu a conta, essa pessoa, esse meliante aí, levantou dinheiro, fez empréstimo, não pagou, o que aconteceu? Né? Como o banco era um banco federal, ela teve que ser ouvida lá na Polícia Federal, né, para saber o que aconteceu e tudo mais, né? No caso, ela não foi responsabilidade, porque foi verificado, né, que ela apenas não teve atenção ali no momento da abertura do cadastro, mas, né, vamos ver, os bancos caem nesses golpes, né? Então, as empresas, né, médio porte, grande porte, precisam ficar muito atentas, porque isso acontece muito. Tá? Pessoal, depois a Tássia também vai abrir uma caixinha de perguntas aí. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta não ficou bem esclarecida aí vocês mandem na caixinha de perguntas que ou nós do escritório ou o escritório do Gustavo lá vai estar respondendo vocês. E depois o Gustavo vai estar, para a gente estar finalizando aí, Gustavo, você gostaria de deixar alguma dica, alguma orientação para os empresários referente à inadimplência? Com certeza. Ó, tanto os empresários aí que estão numa ascensão, né? A empresa está começando a crescer mais, verificou aí que está tendo uma certa dificuldade com a questão dos recebimentos, busque, né, o quanto antes uma assessoria jurídica especializada no recebimento de crédito, na recuperação de crédito. Por quê? Porque a gente viu casos aí de empresas que tinham aí inadimplência na casa de R$ 1 milhão, e aí quando a gente assumiu a empresa, a gente verificou, infelizmente, aí que já tinha R$ 300 mil de crédito prescrito. Então, sai caro, gente, sai caro. Busca a assessoria jurídica que eu tenho certeza que vocês vão conseguir se organizar melhor e não acontecer como aconteceu com essa empresa aí que a gente pegou, que graças a Deus hoje já tá tudo mais controlado, porque a gente foi organizando, questão de arquivo, né? É como eu digo, né? Nosso escritório, a gente não foca apenas em ingressar com ações de execução. A gente ajuda o cliente a se organizar para que no futuro, né, a inadimplência seja menor e que, se acontecer essa inadimplência, que a gente consiga aí receber esse crédito, né, ingressar com as ações de maneira correta. E a principal dica hoje, ó, tenha um bom arquivo. Organize por pastas, por cliente, por vendas e começa a ter esses documentos, né, esses canhotos, esses boletos, esses protestos de uma maneira organizada. E aí, gente, também, né, além da caixinha de pergunta ali da evidência contábil, no meu Instagram, né, no Gmail aí, vocês, no link do meu Instagram, vocês têm ali o Instagram da Cassiane Mello Advogados e também tem o nosso contato, né? Então, precisando de qualquer coisa, pode entrar em contato que a gente vai ficar feliz em ajudá-los. Ô, Gustavo, fora essa parte de cobrança, qual outras áreas que vocês abrangem aí no escritório? Então, a gente também dá assistência aí ao empresário na questão trabalhista, né? E na questão civil, né? A gente atua aí, né, dentro dessa questão da recuperação de crédito, dando essa assessoria para
o empresário, mas também dando essa assessoria, né, atendendo a pessoa física, né? Às vezes você, a pessoa física, fez um empréstimo, né, emprestou dinheiro para alguém, ou mesmo realizou uma venda, precisa da gente, procura a gente que a gente pode te atender aí dentro dessas áreas, né? Do direito trabalhista, do direito civil, da recuperação de crédito. Tá ótimo. Então, gente, muito obrigado aí pela participação de todos. Gustavo, muito obrigado. Foi um conteúdo maravilhoso. Tenho certeza que dá para fazer outra live ainda com esse Com assunto. certeza. Né? Então, assim, vai ficar gravado aí para o pessoal estar acompanhando. Eu queria deixar mais uma dica importante, que nós já falamos aí, de fazer análise de crédito, criar um procedimento de cobrança, né, onde entra o arquivo que você falou. Mas uma coisa principal para as empresas é manter uma cobrança ativa, ter o controle dos seus vencimentos e, a partir do vencimento, ter uma cobrança ativa. Vencer um título hoje, já ter algum procedimento de estar entrando em contato com o cliente. Por quê? Para o cliente ver que é importante que você, sua empresa, está precisando daquele recebimento. Porque senão deixa entender, venceu um título hoje. O que acontece? O Vitor me cobrou, vai passando e fala, não está precisando. Então, assim, é muito importante diminuir muito a inadimplência quando a gente tem uma cobrança ativa, né? Criar todos os procedimentos. Ó, venceu num dia, já vou mandar um aviso. Venceu 3 dias, vou mandar um aviso e a duplicata. Ó, vou mandar um aviso que vai para protesto daqui a tantos dias. Então, criar esses procedimentos. É trabalhoso, é chato, mas isso faz parte de uma saúde, né, financeira da empresa. Né? Todos os departamentos da empresa são importantes. E gerir uma empresa não é gostoso, né, Gustavo? Tem o lado bom que a gente gosta e também tem muito lado que a gente não gosta, mas temos que ter conhecimento. Então, vocês, empresários, busquem ter conhecimento no geral. Às vezes você não domina totalmente uma área, pede ajuda, busca uma ajuda especializada, mas tenha o total conhecimento da sua empresa. Não só na parte operacional, mas como na parte de gestão. Né? Seja um gestor do seu negócio. E essas lives, o objetivo é esse, Gu, trazer conteúdo para eles, para estar ajudando os empresários no dia a dia, né? Coisas práticas que acontecem no dia a dia. Às vezes parece que é coisa simples, mas é coisa que acontece no dia a dia de todas as empresas. Eu tenho certeza que cheque, duplicata, nota promissória, que faz aí tanto de pequenos como grandes empresas também, tem a inadimplência e a cobrança. A gente quis focar aqui mais também, né, nos títulos de crédito mais usados, né, no que é a realidade do dia a dia do empresário, né? E é bem isso, viu, Vitão? O conteúdo que a gente passou aqui aí é nada o valor de uma consulta aí, e às vezes não conseguiria revisar essa consulta, né? Aqui com a live a pessoa pode revisar, voltar, fazer anotações. E aí, se precisar complementar, óbvio, né? Tem cliente nosso aí que habituou os clientes deles, né? Que, olha, a partir de 30 dias do vencimento, a gente passa para o jurídico. Aí chega lá no 29º dia do vencimento, pum, o cliente paga ele. Aí, ó, já acostumou que vai para o jurídico. É uma cobrança ativa, um procedimento de cobrança, né? Então, educar os clientes, os fornecedores e tudo mais também, né? Mas isso começa da educação nossa, né? Do empresário, né? De criar esse procedimento e saber dessa importância, né? Que tudo influencia na saúde financeira da empresa. Exatamente. É ter essa perspectiva mesmo, né? Olha, não sou eu, é a minha empresa funciona desse jeito, né? Muitos empresários ficam ainda um pouco amarrados, né? Nossa, mas como eu vou cobrar meu cliente, né? Se um advogado ligar para ele, mas não é, né? Na hora que o cliente entende que a empresa segue, né, uma rotina, aí as coisas ficam mais fáceis. Olha, no 30º dia de vencimento, a gente passa para o jurídico e eles que resolvem. Então, aí o cliente já começa a entender que essa empresa é um pouco mais profissional, que essa empresa ela já atua de uma maneira diferenciada, né? Não é uma maneira passional ali, né? É uma maneira lógica, uma maneira, né, que segue um fluxograma. Isso aí torna a empresa mais profissional, torna a empresa mais lucrativa. Dá outra cara para a empresa, né? De profissionalismo. É isso aí. Agradeço Pessoal, demais, obrigado a todos. O convite, agradeço demais a participação de todos aí, por todas as perguntas. E, com certeza, aí teremos outras oportunidades para falar mais, para trazer mais conteúdo aí para o pessoal. Obrigado, Gu. Manda um abraço pro pessoal aí da Cassiane Melo. Tá? Obrigado pela participação de todos vocês. E estamos juntos aí na caminhada do dia a dia, um ajudando o outro. E vai ter várias outras lives aí para a gente trazer bastante conteúdo pro pessoal. É isso aí. Boa noite, fiquem todos. Boa noite, felizes. gente. Boa noite, obrigado pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.